Bom, hoje é dia 29 de junho, são 4h40 da tarde. Eu estou em Guarulhos, numa escala, no aeroporto de Guarulhos, esperando o meu próximo voo, eu estou indo junto com a equipe do trabalho de Goiânia para Londrina. Eu vou fazer um vídeo hoje e o tema desse vídeo é sobre, eu botei assim o título: Nem parece que dorme no chão, alter ego e personagem. Metade do vídeo vai ser eu falando sobre essa questão, mas eu fui fazer uma introdução aqui, escrever algumas coisas que eu estava pensando, e eu acabei falando bastante sobre algumas questões do trabalho. Vamos dizer assim, de trabalho, não do trabalho. Eu comecei aqui contando qual é o contexto. O contexto é exatamente esse. Eu estou no aeroporto. Apenas por curiosidade, eu estou de jejum. Eu já tenho um tempo que eu não faço jejum de 24, desde que eu comecei no início do ano. E aí eu resolvi fazer dessa vez porque já tinha um tempo que eu não fazia, eu não via como encaixar na agenda, porque eu tenho que encaixar, porque eu não pode ser qualquer dia, de qualquer jeito, porque senão eu me sinto muito mal, me atrapalha a trabalhar, não é muito agradável. Então eu aproveitei que eu ia viajar, eu falei, eu acho que é um bom dia, eu só vou ler, vou estar mais tranquila. O que eu não contava era que eu, estando no aeroporto, eu ia ser tão tentada, porque tem muita comida boa, as pessoas sentaram do meu lado com cada pratão lindo, mas é isso. Eu falo porque eu acho sobre o jejum, porque foi ouvindo alguém falar que eu resolvi começar a fazer e mudou muita coisa na minha vida, foi algo muito divisor de águas. E é legal você ouvir as pessoas falarem, saberem que, as pessoas têm esse tipo de conduta, principalmente quando é voltado, para mim só serve quando é voltado para a questão espiritual. Ele não faz sentido para mim em questões nutricionais, digamos assim. Aí eu escolhi um cantinho aqui no aeroporto, tem 3 horas de escala entre um e outro, a conexão aqui. E na verdade agora só tem mais uma, porque eu fiquei sentada escrevendo, pensando. E agora eu resolvi gravar o vídeo para postar antes de iniciar a semana. Então é isso, eu tô aqui, eu tô fazendo meu jejum, porque vai ser uma semana importante. E eu achei que essa seria uma boa forma, que o jejum nem sempre é para um propósito específico, ele pode ser, mas às vezes ele é uma forma de você simplesmente tentar se aproximar de Deus e estreitar seu relacionamento com Deus. E também eu vejo como uma forma de você meio que, não é sacrificar, mas é você entregar para Deus algo, sabe? Pode estar dentro de um propósito, mas é aquilo de você fazer pensando em... Sabe quando você tem planos e projetos que a gente aprende a entregar para Deus? É isso. E o jejum é como se fosse um símbolo disso para mim, de alguma forma. É uma semana importante, eu estou feliz com como tudo tem acontecido, apesar das circunstâncias estranhas. Está sendo tudo muito interessante e essa é a minha forma de entregar tudo isso para Deus. Então esse jejum seria meio que por isso. E aí eu coloquei aqui, então eu estou indo para Londrina para um evento representando e com a equipe lá da empresa que eu estou trabalhando, e eu estou trabalhando em Goiânia.
E, assim, essas duas empresas é como se elas tivessem algum nível de parceria que eu não sei muito bem especificar. Mas enquanto a de Goiânia, onde eu trabalho, ela é uma empresa voltada para tecnologia, eu vou fazer um teste nesse vídeo. Eu vou tentar falar olhando para a câmera, porque eu falo olhando para minha boca. Vou tentar falar olhando para a câmera. Então, assim, a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa de tecnologia. Ela é uma empresa que tem um serviço de gestão para consultórios. Gente, é muito difícil olhar para a câmera. É muito melhor olhar para a face. Então, assim, ela tem um software de gestão para consultórios. Mas é de odonto. E a de Londrina, ela é uma empresa também de odonto, só que ela é mais voltada para a área de educação. A de Goiânia é mais recente, é mais jovem, digamos assim, mas ambas são empresas muito jovens e compostas por jovens. Isso também eu acho interessante. Tem aquele jeitinho de startup, sabe? Adoro isso. E o que mais que eu botei aqui? Tá, ambas são de odonto. Sim, aí eu até coloquei assim, que são empresas que me encantaram em algum nível, de forma que eu tenha desejado, né, trabalhar, estar junto. Gostei da equipe, gostei do propósito dos lugares. E era um trabalho assim, que eles fazem, são trabalhos que eu fico assim, cara, eu consigo fazer isso. Eu consigo ajudar. E, bom, aí são as duas únicas que eu, em algum momento, me expus e me ofereci, não gosto dessa palavra, mas que eu demonstrei interesse sobre o trabalho deles. E eu falei assim, cara, eu acho que eu posso. Eu acho que eles precisam e eu acho que eu posso ajudar. Eu ainda botei assim, né, que tem situações, tem coisas na vida que você meio que precisa se convencer, você precisa amadurecer aquilo, né? Eu digo a ideia, sabe? Não digo nem a execução, porque a execução realmente tem que ser amadurecida. Mas, por exemplo, esse meu gosto por essas empresas surgiu de uma forma muito no ato, sabe? Eu fui apresentada, eu olhei e falei, beleza, é isso, eu gostei. E aí tem coisa na vida que tu fica levantando muito pró e contra, e vai, não vai. Elas duas foram aquelas que eu olhei e falei dentro de mim e vi que eu não teria tantas, sabe, eu não teria tantos problemas assim em relação a ficar procurando prós e contras. Mas eu entendo como isso é meio assustador. Às vezes eu fico assim, gente, cara, deve ser surreal. Vou falar um negócio aqui, mas assim, imagina você, eu tô pensando aqui no meu chefe, né? No meu chefe atual. Tem até o pessoal lá da equipe, assim, mas, né? Do nada bate uma mulher na tua porta, porque eu fui pra Goiânia sem nenhum tipo de promessa de nada. E aí bate uma mulher na tua porta, bonita, inteligente, disposta. Então, assim, deve ser muito doido, né? E disponível para o trabalho. Deve ser um troço, assim, muito louco. Então eu entendo as pessoas que se assustam com com o meu jeito, talvez, sei lá. E aí isso me lembrou, eu tô com um livro aqui que eu até fiz um vídeo sobre ele, da Jane Eyre, quer dizer, é sobre Jane Eyre, mas é da Charlotte Brontë, que é um clássico da literatura, que eu gravei num outro vídeo, que eu peguei na casa de uma amiga e abri numa página aleatória e tal, e foi muito legal, e eu trouxe pra ler. E tem um momento do trecho, até que eu li naquele dia no vídeo, que ela fala assim, como é estranho ela fala assim, que ela tava tipo andando pela cidade procurando trabalho, só que ela tava com fome, muito mal, e ela passa por umas situações que ela fala assim, cara, deve ser estranho não, mas uma coisa é um pedinte
em condições, né, ali de rua. A pessoa, né, às vezes precisando de coisas muito básicas, além da comida. E ela fala assim, o quão mais estranho, né, não deve ser ela bem vestida e pedindo, né? Ela fala desse estranhamento. Isso é muito mais estranho do que simplesmente se ela estivesse na mesma condição que todo mundo. Mas o fato dela estar bem vestida e procurando trabalho e comida foi algo que ela falou que ela entende as pessoas acharem estranho. E eu lembrei disso na hora que eu tava aqui pensando, e eu falei, cara, deve ser estranho para as pessoas do nada. E assim, ainda mais se eu se demete no trabalho, sabe? Se eu for aquela pessoa que você fala assim, não, ela serve pra função. Deve dar um, tipo, cara, é muito específico. Do nada, bater na minha porta alguém que resolve o meu problema. E ainda tem todas essas características que eu citei. Ai, gente, surreal. Eu acho a minha vida interessante. Tá, aí eu fui colocando aqui, no final, assim, esse vídeo, eu falei no início, né? Eu falar sobre, é como se fosse alter ego. Eu não sei se é esse o nome, mas é o personagem e é aquilo que a gente precisa vestir para encarar o mundo no dia a dia. E eu também vou falar de algumas questões em relação a isso, que tem a ver, por exemplo, com essa questão do vestir, da aparência, da imagem, né? E como que eu vou juntar tudo isso, né? Mas antes, continuando falando dessa questão do trabalho, só pra vocês terem noção, olha onde que eu tô aqui. Tô bem... eu não sei se tá tendo muito barulho, se tá dando pra ouvir. Bom, eu ainda botei aqui, eu sei que as empresas têm necessidades, só que nem sempre essas empresas, elas têm vaga. E não porque a necessidade deveria representar a vaga, mas não necessariamente. Às vezes é necessário um nível de amadurecimento dentro dessas empresas também, para entender o que eles precisam. Para não sair contratando gente, né, à torta direita e no final, igual, por exemplo, essa empresa que eu tô, eles já comentaram que já tiveram, por exemplo, ali, 8 pessoas na equipe de marketing. Então, é um gasto e no final pode não trazer resultado, né? Então, eu entendo que eles precisem amadurecer internamente a questão da necessidade, não da necessidade, mas entender o que vai preencher a necessidade deles. Aí eu até coloquei assim, eu tenho total competência técnica pro que eu me jogo a fazer? Não, eu não tenho. Mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa de olhar no olho e falar, e aí? O que você precisa? O que você quer que eu estude para isso? Para executar essa função? Né? Não à toa, agora que eu tô vendo assim que, poxa, eu realmente gosto de estar dentro de uma empresa e trabalhar nessa área corporativa, eu venho amadurecendo em mim, por exemplo, a ideia de fazer um MBA. Então hoje eu sou muito mais fazer um MBA do que fazer uma especialização clínica. Eu quero clinicar, mas eu acho que as coisas de clínica que eu posso aprender, eu não preciso necessariamente de uma especialização. Então eu tenho total competência técnica? Não, mas isso aí a gente corre atrás. Quando eu fui para Goiânia, eu não tinha nem certeza que eu teria o trabalho, né? E nem o que eu ia fazer lá. Mas eu cheguei lá, eu me apresentei, eu conversei e eu simplesmente estava disposta a fazer o que eles precisassem. Eu preciso de alguém que estude gestão para me auxiliar no desenvolvimento. Beleza, estudo. Não, eu preciso de alguém junto com os desenvolvedores, a pessoa tem que ter noção de programação. Eu consigo estudar. Eu só tenho que gostar do produto. Eu tenho que gostar da empresa, do produto, das pessoas. Não tem a ver necessariamente com uma função que eu botei aqui, né? Eu até coloquei aqui que a de Londrina, por exemplo, rolou até uma brincadeira que eles precisavam de um CEO. E eu acho que eu levo jeito. Quem sabe um dia, né? Mas
O que eu queria falar aqui, antes de iniciar o assunto do alter ego, digamos assim, do personagem, é que eu botei aqui nessa vibe de aeroporto, que eu acho muito legal, né? Quando eu saí da Marinha, eu tinha uma dentista que eu usava ela muito de modelo, assim. Tinha alguns, né? Mas ela era pra mim um modelo muito específico, porque ela trabalhava numa empresa de biomateriais e ela viajava muito. Ela ia, não sei se era pra Suíça, e ela rodava alguns países e rodava o Brasil, sei lá. Ela não compartilhava muito a rotina, mas eu dava pra perceber o estilo de trabalho. E eu achava isso fantástico, sabe? Essa vibe de aeroporto, você sentar, abrir seu note, igual eu tô aqui, e você ir de um compromisso pro outro, assim, não tendo tempo de pensar, sabe? Tu só vai. Eu acho fantástico. E eu ainda coloquei que deve ser cansativo, né? Mas que faz parte do trabalho ter trabalho. E que eu achava uma pena, eu escrevi que eu achava uma pena que a empresa que eu tô trabalhando agora, eles não tenham ainda esse tipo de abordagem. Eu acho que um dia pode caber em algum nível, mas pro momento não faria sentido financeiramente, né? Ter alguém que precise sair da área que tá, da área geográfica, ir para outros lugares, falar daquele produto, do serviço. Mas eu super faria isso. Eu acho incrível, ainda mais agora. Eu fico pensando, né? Eu lembro que quando eu casei, meus amigos que eram recém-casados, eles, depois de um tempo, foram ter filho e tal, e eu falava assim, não, eu não quero ter filho agora, porque eu quero aproveitar a primeira vida de casado, viajar. Adivinha? Não viajamos, não aproveitamos a vida de casado como eu queria, né? Eu digo entre nós dois, e no final das contas não tive filhos. E agora eu tô na melhor situação para trabalhar dessa forma. Porque eu já pensava em trabalhar assim mesmo casada, e eu tava tentando entender na minha mente como eu faria isso, e sempre conversando com, né, meu ex-marido, pra gente tentar ver como que eu poderia fazer algum trabalho nesse sentido, ou pelo menos que fosse fora do Rio, que eu sentia que eu tinha essa disponibilidade geográfica. E aí a gente vê que até nisso não batia. Ele já era mais agarrado com essas questões, mas, né, eu não quero ficar falando sobre isso. Mas é aquilo, as pessoas são diferentes. Ainda coloquei assim, né? Eu gosto de ter cuidado quando eu falo das questões do trabalho, porque não tenho intenção de expor nada, nem ninguém, mas eu sinto uma certa liberdade, uma coragem interna e pessoal de falar de questões minhas, né? De questões pessoais, assim, mas de forma a compartilhar, para que as pessoas cresçam, entendam e se reconheçam, né? E parte dessa coragem em falar de coisas minhas e pessoais parte de um princípio de que eu sou humana, os sentimentos, as sensações, os pensamentos que eu tenho são próprios de seres humanos, as experiências que a gente tem, muitas vezes elas são compartilhadas, a gente só não sabe disso porque a gente não conversa sobre. E aí quando você começa a conversar, você percebe que existem outras pessoas e situações parecidas. E eu acho que tem uma riqueza muito grande em compartilhar histórias e saberes, né? Então, eu botei aqui, eu falo de coisas que eu sei que competem à existência humana e não que é algo próprio da Lívia. Talvez o que é próprio meu seja a forma de falar, o falar em si, o compartilhar, porque tem pessoas que passam coisas similares, mas umas falam, outras não. E aí, talvez de mim seja essa questão do escrever, do entender, de escrever e externar isso. Falando sobre a questão do alter ego, eu comecei essa história porque
eu percebi, assim, por exemplo, o meu mood, né, a minha vibe, o meu sentimento interno em relação à semana passada e hoje, né? Enquanto na semana passada, eu tô olhando aqui o que eu escrevi, enquanto na semana passada os vídeos eram de alguém que tava com uma camisa de ursinho, chorosa, eu tava sem maquiagem, largada na pracinha do pessoal fumando maconha, e eu lá, tipo, tentando me sentir melhor comigo mesma. O mood de hoje está totalmente diferente e, de certa forma, eu queria falar sobre isso, sobre como uma forma da gente mudar isso, sabe? Da gente forçar essa mudança, sabe? Porque dá pra você forçar no sentido de você ajudar a mudar a sua vibe. Aí eu até coloquei aqui, né, como exemplo. Quando você se sente preterido, né, em algum ambiente, igual eu falei no penúltimo vídeo, eu falei assim, nossa, me sentindo sentir a última bolacha do pacote é bom, né? É que eu imaginei a última bolacha do pacote moída, esmagada. Aí teria algo ruim. Mas quando você tá se sentindo preterido no ambiente e você, sei lá, um dia atrás não estava, eu convido vocês a pensarem um pouquinho sobre o que mudou dentro de vocês e não fora. Porque fora as coisas sempre vão mudar. As circunstâncias mudam, as pessoas se comportam de formas que a gente não tem como prever. E o problema é que quando a gente tenta prever e as pessoas agem de forma diferente, isso pode frustrar a gente. Então, o que é que tem dentro da gente? Como que a gente pode... Será que eu vou conseguir responder isso? Não sei. Mas não é nem no como, mas só de você saber que você tá deixando o seu humor alterar porque algo aconteceu fora de você. E claro que isso acontece com todo mundo em vários níveis, mas porque algo aconteceu fora, essas coisas não deveriam ter tanto poder sobre a gente, sabe? Sobre como a gente se sente. Porque no final nada mudou. Por exemplo, se alguém desconsidera você em algum nível, e nem foi isso que aconteceu comigo semana passada, pra vocês verem como é algo interno, como é algo nosso, assim. Mas se por acaso você tá lá, você tá bem, você sabe quem você é, você sabe do que você é capaz, você sabe que você tem Deus contigo, você sabe que você não tá fazendo nada de errado, você sabe que você tá dando o seu melhor, você sabe que está a cada dia tentando melhorar e evoluir, e você tá bem. Aí alguém, sei lá, você cumprimenta alguém e a pessoa não responde. Eu vejo muita gente que reclama disso. Você cumprimentou alguém não respondeu. Não é o meu caso. Eu não tô nem aí se a pessoa não me responde. Isso ainda não me afeta. Mas você cumprimenta alguém e a pessoa não te responde. Tem gente que fica com raiva, tem gente que fica triste, tem gente que não quer mais falar com o outro. O que a gente não percebeu é que o nosso humor está mudando por algo que uma outra pessoa fez. E pior, por algo que uma outra pessoa nem fez. A pessoa simplesmente, ela vegetou na tua frente e isso altera todo o seu dia, todo o seu humor. E isso é simplesmente surreal. Isso não deveria ser assim. Algo assim, aí você começa assim, o que eu fiz para essa pessoa? Bom, você certamente, talvez você não tenha feito nada. Às vezes é essa pessoa que não tá bem. Às vezes essa pessoa não gosta de você e tá tudo bem, ela pode não gostar de você, sabe? A gente não é esse lírio todo que todo mundo gosta e que acerta o tempo todo e que tem que ser bem quisto por todo mundo. Não. E aí às vezes uma pessoa não te responde porque ela simplesmente não te ouviu, porque ela simplesmente estava chateada naquele dia com outra coisa. Ela tá tendo que lidar com os problemas dela. E aí você muda o seu humor, o seu dia, a sua vida, porque alguém externo teve uma conduta que você não aprovou. Isso é muito fraco. Isso é muito ruim. Sabe? Isso é de uma falta de
personalidade, uma falta de identidade, de amor próprio e de saber quem você é e o que você tá fazendo, sabe? E pensando nisso tudo, por exemplo, hoje eu tô aqui com outra vibe, eu não tô gostando do ruído, eu sou muito ruim em pensar com ruído externo. E tá muito ruído aqui. Mas hoje eu tô aqui, né, nesse contexto que eu contei pra vocês do trabalho. Aí eu vou agora descrever a minha roupa. Enquanto naquele dia na praça eu tava de camisa de ursinho, tênis sujo. Importante, tênis sujo. E sem maquiagem, cabelo pro alto, chorando. Hoje, por exemplo, eu tô aqui, eu tô toda de preto, calça pantalona, blusinha preta, aquela socialzinha regata, né? Tô maquiada do único jeito que eu sei fazer maquiagem. Pintei minhas unhas de vermelho, meus anéis que eu tenho usado sempre. Não parece, mas meu cabelo, eu dei um jeitinho nele. Eu digo não parece porque eu sempre deixo a minha mecha branca. Eu nunca tiro minhas mechas. Eu só tiro se eu fizer assim. Se eu fizer assim, ó, aí ninguém vê que eu tenho um cabelo branco. Mas aí se eu puxo... Mas eu gosto disso, eu acho que é uma questão também de identidade que eu já pensei muito a respeito e por enquanto eu vou deixando. Então assim, aí você vai juntando. Eu também tô de salto. Por exemplo, eu tô com um escarpão da cor da minha unha. Marsala, vinho. E tô aqui com meu note, com meu celularzinho, meu livro, quietinha, fazendo esse vídeo, estudando, lendo, refletindo na vida. No aeroporto, indo a trabalho. Você percebe que tem toda uma construção externa que ajuda o meu interior, sabe? Ajuda eu me sentir melhor, né? Uma das coisas que eu ia falar é sobre a sensação, que é uma sensação que eu tenho e que eu sei que outras mulheres principalmente vão entender, mas acho que homem também passa por isso. E eu acho que também pode ser muito da nossa geração, não sei até que idade fica esse sentimento, como se fosse uma eterna transição da vida da infância e da adolescência para a vida adulta. Mas eu, por exemplo, eu sempre tive dentro de mim um lado muito infantil. Isso é algo que eu preciso trabalhar e eu tenho trabalhado nisso. A partir do momento que eu percebi, já conversei sobre psicóloga com isso, e o melhor de tudo é você perceber. Nossa, o ruído pra mim é muito ruim. Falta isso aqui pra botar o fone no ouvido. Mas esse lado infantil eu percebi que eu uso muito, né? E quando eu digo lado infantil, eu realmente tenho uma tendência, por exemplo, pra eu estar aqui, eu não estaria de salto no aeroporto. Jamais. Eu uso tênis confortável e não chama atenção pra mim. Eu já sou alta, eu boto salto, chama atenção. Por exemplo, as unhas vermelhas, eu quase não uso. Dá pra contar nos dedos de uma mão as vezes que eu pintei minha unha de vermelho. Mas tudo isso faz parte dessa construção que eu tô falando. Eu, por ter esse lado infantil, na verdade esse lado infantil é como se eu usasse pra me proteger. Eu já percebi isso. E eu acho que tem outras pessoas que fazem isso também. Não só um lado infantil. Tem gente, por exemplo, que usa um lado grosseiro pra se proteger. E assim vai. Passar o carrinho barulhento. Então esse lado infantil seria eu não demonstrar para o mundo que eu sou uma mulher. Eu acho que eu faço isso com muita frequência. Eu me coloco em situações e eu trato as pessoas de uma forma muito, às vezes, fofinha, e eu gosto muito quando eu consigo não fazer isso. Mas eu percebo que às vezes eu me coloco nessa situação e eu visto
desse personagem, né, mais infantil, porque ele me protege de me verem como uma mulher adulta. Então é com esse personagem que eu posso cometer erros, que eu posso não ser tão boa, que eu não vou chamar atenção pra mim. Isso era uma coisa que me incomodava. Já tô até colocando no passado. Exatamente porque eu tenho trabalhado isso dentro de mim. Então, por exemplo, eu estar aqui... Gente, parece uma bobeira. Mas você junta... Tem várias coisas aqui na forma como eu me arrumei. Tudo bem que eu gosto muito de usar... Basicamente, é preto, branco e vermelho, né? Mas o fato de eu não estar de tênis, por exemplo, não foi proposital. Foi sem querer. Eu ia vir de tênis. Eu tava com um casacão de moletom, tênis. Queria vir de mochila pra parecer uma coisa mais menina. E isso aquilo me protege de abordagens, me protege de olhares, de comentários. Ruído. Nossa, muito ruidoso aqui. Só que aí na hora de sair, o tênis estava molhado. Que eu lavei ele ontem. E eu botei ele na mala, que tá na mala, e quando chegar lá eu tiro pra secar. Então eu tive que pegar o salto pra vir. A unha, no dia que eu pintei a unha, eu bati foto, eu postei nos stories e tal, mas eu me sentia, parece que todo mundo tava olhando pra mim, porque minha unha tava vermelha. Isso é surreal, cara, muito surreal. E você vai somando outras coisas, né? Esses dias, por exemplo, eu gravei um vídeo e eu fiquei com muita vergonha no meu corpo, simplesmente porque às vezes eu tenho vergonha das dimensões do meu corpo, vamos botar assim. E aí eu vou na academia, eu vejo que tem mulheres que são maiores do que eu, né? São grandes também, não é só na altura, sabe? É como se muitas vezes eu ficasse com vergonha de coisas em mim que pudessem demonstrar que eu sou uma mulher. E isso é algo que eu tô falando porque eu sei que outras pessoas também sentem isso, outras mulheres também sentem isso. Tinha uma colega, uma mulher que eu conhecia, não vou dizer que é amiga, porque não é o caso, mas ela muito linda, nossa, é uma mulher maravilhosa. E ela tinha uma boca enorme, e ela falava que ela não passava batom vermelho, ou quando ela passava, você via que ela se sentia mal, porque ela percebia que ela estava chamando atenção para algo nela que já era, né, algo exagerado e tudo mais, que era a boca. E aí quando ela passava batom vermelho, ela se sentia muito exposta. E foi fantástico ouvir ela falando isso, porque ela é uma daquelas mulheres que fala assim, cara, que mulherão. E não tinha vergonha de usar algumas roupas que eu, por exemplo, não usaria. Mas aí também entram outras questões em relação a pudor e tudo mais. Mas não seria uma mulher que você diria assim, nossa, ela tem vergonha de usar um batom vermelho? Não parece. Então, o que eu botei aqui, eu até coloco aqui assim, situações em que eu me senti mais adulta. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tô me sentindo mais adulta. E uma coisa boba, por causa de uma unha pintada, um salto alto, sabe? Por eu estar sozinha no aeroporto, sei lá, tocando a minha vida e fazendo meus corre. Então, eu botei assim, eu sempre me senti culpada. Eu vou ler, porque aí adianta também, porque eu tenho que embarcar. Gente, eu tenho que embarcar que horas? Mas eu botei, eu sempre me senti culpada todas as vezes que me arrumava e poderia chamar atenção como uma mulher. É como se o lado infantil e fofo protegesse, igual eu falei, né? De chamar atenção. É como se ser mulher fosse algo errado. E entender que está tudo bem ser uma mulher é libertador. Você se permite evoluir, mas para isso mudar o ambiente, as roupas e as companhias também é importante. Se você estiver num local que vão te julgar, né, por diferenças às vezes que são culturais ou sociais, então você passa a enxergar como defeito coisas que são apenas diferença. Então você se castra, se poda. Aí eu botei, a virtude está em ter seu coração guardado em Deus, independente se suas unhas são vermelhas ou nude, se você está de tênis ou salto, ou se está dormindo no chão ou numa cama king size de lençóis brancos e algodão egípcio.
a questão, por exemplo, do salto, eu coloquei aqui, né? Quando a gente está de salto, pode ser que muita gente ache super confortável e ignore isso, mas a verdade é que pra mim, por exemplo, que estou usando muito tênis ultimamente, usar o salto é uma questão de você estar você sente o tempo inteiro que você está de salto. Não é uma coisa que você consegue esquecer. Talvez. Depende do salto. Depende de quanto tempo você está em pé. Mas ele é um exercício de equilíbrio constante, né? Ele sempre te lembra que ele está ali. É como se fosse uma lembrança que beira ser algo meio sensorial. Você não está vendo ele, mas você sabe assim, estou de salto. Nisso, todo o seu comportamento muda. É diferente quando você está de tênis. O comportamento, às vezes, já acaba sendo modelado de acordo com como você se apresenta, né? Aí eu botei as unhas, por exemplo, são questões visuais. Toda mulher, quando faz unha, ainda mais quando é colorida, quando a gente pinta elas coloridas, eu pintava de verde quando eu ia dar serviço de camuflado, só para combinar com camuflado. Então, quando a gente pinta as unhas, a gente passa a mão assim na frente do rosto, a gente sempre tá vendo elas, sabe? Elas chamam a atenção. E de certa forma eu botei que elas seriam como se fosse uma ferramenta visual para eu lembrar do mood novo. E qual é esse mood novo, né? Igual na semana passada eu tava daquele jeito, para essa semana não caberia. Eu precisava de um outro personagem. E esse personagem não significa que é algo falso, porque todos eles existem dentro da gente. Pelo menos eu, como geminiana, tenho alguns, né? E eu botei aqui, eu costumo racionalizar as coisas que eu estou sentindo, né? Então, por exemplo, a Lívia dessa semana, ela é outra. Eu coloquei aqui como se fosse o alter ego, assim, né? É como se fosse aquela pessoa mais estratégica, mais... Não levem a mal o que eu vou falar, mas é como se fosse mais assassina. O assassino é no sentido de alguém mais... que ouve mais e fala menos. Eu duvidando de mim mesmo, que eu vou falar menos. Mas é aquela pessoa que reflete mais, talvez, que tem mais cuidado, né? Então eu acho que e pra compor isso, tem toda uma composição visual que acompanha, sabe? Não daria pra fazer isso com uma camisa de ursinho. Na verdade dá, mas eu acho que a pessoa que chega nesse nível, eu ainda não tô nesse nível. A pessoa que chega nesse nível, ela já tá assim, que ela não precisa de nada externo, nem dela mesma, nem da composição visual dela. E eu até botei assim, alguém pode pensar, nossa, mas que trabalho, tudo isso pra desempenhar uma função na sociedade. Aí eu até coloquei, todo mundo faz isso, sabe? A diferença é que eu trouxe isso para um nível de consciência para compartilhar aqui, né? Mas é algo que acontece com todo mundo. Então eu só tô racionalizando, verbalizando, mas eu sei que isso é algo que é um sentimento que é comum a todos. Então, não sei se ficou bem claro, porque o alter ego que eu venho falando é isso, é como se fosse um personagem, é aquilo que você... Imagina um professor na hora de entrar na sala de aula. Ele tá com problema pessoal, ele tem... o salário tá baixo, tem problemas pessoais e tal, e ele chega na porta da sala, eu já vi vídeos assim, por isso que eu tô falando de professor. Ele chega na porta da sala e ele sabe que vai encarar uma turma com 35 alunos. Ele simplesmente se concentra, eu já vi vídeos de professor fazendo isso, ele muda o humor dele para entrar em sala de aula, para entrar como ele precisa entrar. E é meio que fazer o que deve ser feito. E isso que muda muito essa questão do você se sentir, igual eu me sinto às vezes, meio infantil, e até usar isso de ferramenta de forma inapropriada para me esconder, e você se sentir um adulto funcional, no meu caso uma mulher. E se você precisar de recursos para isso, seja um salto alto, seja uma unha vermelha, uma bolsa, um ambiente, companhias, lance mão disso, use. Com o tempo, pode ser que você chegue no nível do psicopata que está de blusa de ursinho se sentindo um adulto funcional. Na verdade, eu consigo fazer isso na academia. Eu comprei uma outra blusa de ursinho e eu vou usá-la para malhar. Consigo ser braba com minha blusa de ursinho na academia.
Mas para essa semana eu precisei me vestir de uma outra forma. Me vestir, que eu digo, internamente, sabe? E isso faz parte. Aí eu vou deixar até um exemplo aqui bíblico. A Esther. Lembrei agora que o pessoal fala sobre as vestes reais. A Esther, quando ela vai falar sobre aquela questão de, se não me engano, de Amã com o rei, ela tem todo um preparo, inclusive faz jejum, ela faz 3 dias de jejum, né? Porque ela vai pedir algo para ele e no final ela se veste, tá lá escrito que ela se traja com as vestes reais para se apresentar para uma situação que pedia aquilo, sabe? Então, para ela encarar o que ela precisava encarar, ela precisou se vestir de uma outra forma. Ela precisou internamente também se preparar espiritualmente de uma outra forma. E é isso. Vou encerrar aqui porque eu acho que eu tô atrasada para embarcar. Beijos e até a próxima.